O som está tão baixinho, estou com vontade de pedir para aumentar, mas não vou pedir não, porque tem vizinho. Mas está um som assim tão presbiteriano, sabe? Lucas 24, e nós vamos ler do 1 ao 12. A história vai muito além disso, é todo o capítulo 24, que vai até a ascensão de Jesus. Mas eu quero só compartilhar com os irmãos, não quero pregar, mas eu quero compartilhar, porque você sabe muito bem da história, e eu quero compartilhar a história e depois falar de 2 rumores que essa história trouxe para os nossos corações. Diz lá, versículo 1 do capítulo 24 de Lucas. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removido a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastando-se, e voltou admirando o que acontecera. Quando você continua esse texto do versículo 13 em diante, você vê a história dos discípulos, eles andando no caminho de Emaús, e a história é linda porque você se depara com esses homens andando desesperançosos. Quando Jesus Cristo ele veio e ele escolheu os seus 12, esses 12 eles foram apanhados de uma esperança. Para que você tenha um pano de fundo, Israel era subjugado por Roma, mas não subjugado como escravos, mas eles trabalhavam e impostos eram pagos, e Roma enriquecia através daquela nação. Aproximadamente 600 anos, Israel tinha esse costume de viver sempre debaixo do jugo. Você vê Nabucodonosor, você vê tantas histórias, e era a vez de Roma sobre Israel. Quando Jesus Cristo vem, esses homens eles estavam ali trabalhando, e você conhece muito bem a história, pescando, outros colhendo impostos, outro era médico, outro, a Bíblia não relata alguns feitos dos seus trabalhos, mas eles estavam nas suas atividades normais, como eu e você estamos, cada um fazendo as suas coisas. Jesus Cristo passa e convida esses homens a poder segui-lo, a poder viver uma nova proposta de vida, um novo propósito, um novo caminhar, uma nova visão daquilo em que eles nunca tinham visto, porque para eles, libertador seria um homem que viesse com carro, com carruagem, com espada, com lanças, com um grande exército. Mas Jesus Cristo veio como libertador dentro de uma ótica do amor, não de uma guerra travada, mas algo em que poderia mover não o corpo físico, mas o coração daqueles que estavam cativos, e não cativos por uma nação, mas cativos pelo pecado. A libertação na qual Jesus apregoa, ensina, era uma libertação em relação ao pecado e à escravatura em que Satanás impunha e impõe até hoje sobre aqueles que caminham debaixo desse jugo. Quando nós decorremos a história, nós vemos os feitos de Jesus Cristo nesses 3 anos de ministério, e aí Jesus Cristo curando, ressuscitando, transformando água em vinho, ressuscitando crianças,
curando cegos, fazendo coxo andar, mulher do fluxo de sangue sendo estancado sangue, e todas as histórias. Esses discípulos, eles acompanharam de perto, e não somente os discípulos, mas as mulheres na qual serviam a Jesus e sustentavam a Jesus Cristo, também estavam. Não era somente os 12 é o que a Bíblia relata, mas outras pessoas caminhavam com Jesus Cristo no intuito de poder sustentar, de poder ver, de poder aprender. Os 12 tinham o papel de poder aprender para continuar, apesar dele não ter esse entendimento, mas muitos ali seguiam a Jesus Cristo. Pois bem, aquele na qual era o parâmetro de vida, ele se entrega com o fim de morrer para poder salvar a humanidade. Aqueles homens ficam extremamente perdidos. Aqueles homens, eles perdem a noção, o rumo, o referencial. Eu acho que o mais interessante é o referencial. Quando você vai conversar numa família, e numa família, de repente, muito cedo para uma criança, uma mãe morre, o filho, na qual faz parte dessa família, perde o referencial de mãe. É terrível. Porque o referencial de uma mulher, da mãe, daquela que cuida, daquela que ama, porque amor de mãe é uma coisa diferenciada, né, irmãos? Mãe é um espetáculo. Minha mãe vem aqui e a Débora fala: você fica insuportável quando tua mãe está aqui. E fico mesmo, é minha mãe, cara. Só porque eu tenho 52 anos, não deixei de ser filho com 52. É minha mãe. Eu falo: mãe, estou precisando de tênis. Ô, meu filho, vou comprar um tênis para você. Mãe, estou precisando de calça. Minha mãe vai lá, compra calça. Minha mãe faz todos os chamegos. Foi lá na Cacau Show, comprou o ovo e deu o ovo para os netos. E se eu tivesse falado: mãe, cadê meu ovo, mãe? Ela tinha comprado, ela deu? Comeram o meu, comeram do Isaac. Não foi o meu está lá intacto. Tem 3, abriu um, comeram o meu, entendeu? Mas tá bom. Amor de mãe é um amor incomparável, é maravilhoso, porque é algo ligado a cordão umbilical. Homem que quer se comparar à mãe, faz besteira. Fica quieto, irmão. Cada um do seu papel, cada um no seu quadrado. O amor de mãe é diferenciado. Mas também tem o referencial de pai. E o referencial de pai é muito interessante, porque o referencial de pai é o que põe o equilíbrio. Se a mãe pende para um lado de poder mimar, de poder abraçar, de poder beijar, o filho dela não tem erro. O moleque é terrível. Meu filho não tem erro, meu filho é um espetáculo. O pai tem que entrar como o referencial. Moleque, você cala a boca que eu vou te meter a mão. A mãe: não vai meter a mão no meu filho. Coisa de mãe. Mas o pai entra com esse referencial. Os discípulos perdem referencial de vida. Perde referencial. E agora, o que vamos fazer? Ele nos ensinou, ele mostrou, ele curou, ele libertou, ele mostrou um caminho diferente, um caminho de amor, e morre. E esses homens voltam a fazer o que faziam antes. A palavra diz que eles voltam a pescar, que eles voltam a andar no desânimo, que eles voltam a andar no meio da preocupação, porque perdem o referencial. Perder referencial é muito sério. Perder referencial rouba as nossas vidas e a diretriz do nosso caminhar. É como um trem em que, em determinado momento da sua trajetória, os trilhos são tirados. Ele perde o referencial e certamente vai descarrilhar e vai causar um grande acidente. Todos nós precisamos de referenciais. Quando perdemos mãe e pai, sempre colocamos alguém para substituir. Essa pessoa se torna um referencial e aí nós caminhamos na mesma direção. Pois bem, esses discípulos fizeram isso. Perderam seu referencial. Não sabiam o que fazer. Quando essas mulheres vão cumprir o ritual de ir até o túmulo para poder cuidar do corpo, para que o corpo pudesse ser sepultado, e de fato sepultado como deveria ser sepultado, porque a princípio foi uma coisa rápida, mas deveria ser sepultado. O primeiro instante que elas têm, o primeiro impacto é que o corpo tinha sido roubado. Lembre-se que Jesus Cristo era seguido por muitos. Roubar o corpo de Jesus Cristo não seria difícil. As pessoas queriam, as pessoas viam, sabiam que havia um diferencial naquele homem. Então elas chegam ali, vê a pedra removida, e quando entram, não vê o corpo. O primeiro impacto é esse.
Mas quando chegam os anjos começam a falar, e repare que o texto é bem claro, elas abaixam a sua cabeça, porque um homem está falando com elas, e elas abaixam a sua cabeça, e aí o anjo fala, aquela que você, na qual vem ver, vem cuidar, vem, né, fazer o que tem que fazer, não está aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aquilo ali enche o coração daquelas mulheres de esperança para um novo propósito. Enche o coração de esperança daquelas mulheres, porque sabe que a morte não foi o ponto final daquela trajetória, mas sim uma continuidade. Ele ressurreto, a obra iria continuar. E você pega esses homens a caminho de Emaús, Jesus chega até eles, fala com eles, conversa com eles, se apresenta até eles, senta para comer com eles, e eles não conseguem entender e ver que era Jesus Cristo. E o texto fala, no momento em que Jesus pega o pão e vai dar graça, os olhos deles se abriram. A desesperança faz com que você deixe de enxergar aquilo em que pode mudar a sua vida. O sentimento de fracasso faz com que os seus olhos não enxerguem. Eu estava falando essa semana de manhã em que nós devemos tratar seriamente, ouvir seriamente a necessidade do próximo. Tipo, a Débora está com um problema, a Débora chega para mim e fala, poxa, Alexandre, estou passando por esse e esse problema. Isso? Débora, isso aí é mole. Você trata de forma inconsequente o problema do outro. Talvez para você seja uma coisa pequena mesmo, mas você não deve fazer isso, porque para ela é um turbilhão de situação, é algo mega, e para você é pequeno. Mas para aqueles homens que estavam ali, eles não conseguiram entender, porque eles estavam com tanta desesperança, com tanto sentimento de fracasso, com tanto sentimento em que não iria dar certo, que eles não conseguem entender que aqueles que estavam com ele era Jesus Cristo. Somente quando eles vão agradecer, somente quando eles fazem disso esse hábito, os seus olhos se abrem e eles começam a ver que ali era Jesus Cristo, e eles saem correndo para poder contar aos próximos, aos outros, e você começa a ver que o tempo na qual Jesus Cristo passou até a sua ascensão foi para que a chama fosse renovada no coração daquelas pessoas. Que a chama fosse renovada e foi testificada e assinada 50 dias depois na descida do Espírito Santo. Além de ser renovada, ela foi testificada pela própria presença do Espírito Santo. Quando nós vemos isso aqui, esse texto e essa história, nós vemos dois rumores. Primeiro, o rumor do silêncio. Uma das coisas que Satanás quer fazer em nossas vidas é isso: colocar eu e você no silêncio. Ele quer dar um cala-boca em você e em mim. Sabe aquela situação em que você acha que não tem mais moral para poder falar do seu Salvador? Por um erro, por uma falha, por um problema, ou por alguém que falhou, por um pastor que roubou, e de repente alguém fala, você é pastor? Você também é ladrão. E aí você já nem sabe mais o caráter que você tem, porque falou do outro. Eu lembro na escola, quando era criança, que tinha a brincadeira, todo começo de ano, 2 perguntas eram feitas: aonde você passou as suas férias? Meu pai não tinha dinheiro, eu passava na casa dos meus tios. E o outro falava, porque eu viajei para tal lugar, porque eu fui para a praia, porque meu pai tem uma casa não sei aonde, e eu fui para a casa dos meus tios. E tinha uma professora muito sábia que ela perguntava, qual é a profissão do seu pai? E meu pai era um pobre, metido a besta, e eu estudava na escola mais cara da cidade. Não pagava luz, mas pagava escola. Tudo bem, hoje eu estou aí, mas alguns falavam, meu pai é médico, meu pai é vereador, meu pai é dono da padaria Copa 80. 80 que foi a Copa, não foi 80? Rogério, Ângelo, 80 não foi? 82, que foi no México. Padaria da Copa 82, tinha uma padaria chamada, eu não esqueço disso. A menina chamava Ana Beatriz. Branquinha, assim, na Baixada Fluminense, todo mundo era da minha cor para mais escuro. Ela era a única loira da sala.
dona da padaria Copa 82. E quando perguntava, Jorge, e o seu pai, o que é? Meu pai é pastor. E aí as pessoas falavam assim, o pai do Jorge é rico, né? Porque ele pega o dinheiro, joga para o alto, o que Deus pegar é de Deus, e o que cair no chão é do pai do Jorge. E eu sabia que aquilo ali não era uma verdade. Eu sabia que meu pai não era ladrão e que muito menos o dinheiro que entrava dava para nos sustentar. Mas tudo bem. O grande problema é quando você deixa que essas palavras possam introduzir no seu coração e designar, decidir quem você é. Rumores. Rumores. Rumores de silêncio. O que Satanás tenta apregoar na vida daquelas pessoas era o silêncio. Cadê o seu Salvador? Cadê o seu Senhor? Cadê aquele que disse que era o grande libertador, que era Jesus Cristo, Filho de Deus? Ele morreu. Aquela população de seguidores silencia a sua voz, porque Jesus Cristo tinha morrido. Sem Jesus, tudo terminou. Não tem mais o que fazer. O barulho ensurdecedor do silêncio fez com que aquele povo ficasse quieto, não pudesse mais falar a respeito do seu Salvador. O segundo rumor que nós vemos é o rumor que fala de vida. E é interessante que começa a falar de vida quando chega e fala assim, o túmulo está vazio. Bem, se a morte não impera mais no lugar de morte, é porque a vida reinou. Quando você chega num cemitério, e eu já fui a alguns e tenho meio pânico de ir ao cemitério, eu não gosto de enterro, de cemitério, eu gosto de fazer bastante coisa, mas tem duas coisas que eu não sou chegado no ministério. Uma delas é fazer enterro. Fazer enterro para mim é difícil, mas a experiência de mosquitinho, de defunto voar e bater na minha boca, e ali eu quase fazer um escândalo na frente do defunto, de pisar no chão, levando o caixão e meu pé afundar até o joelho, essas coisas em que eu não gosto de cemitério, porque eu gosto de vida. Cemitério é para quem gosta de morte. Eu não curto esse negócio, mas vou porque eu sou pastor. O segundo não vou contar porque você pode parar de me procurar para aconselhamento. Mas essa semana eu sentei aqui na igreja, uma das pessoas foi o Júnior que foi falar, não foi nem aconselhamento, foi falar sobre um projeto de evangelismo, e eu atendi algumas pessoas na igreja essa semana, e eu cheguei em casa depois assim, cansado, parecia que tinha carregado tijolo, irmão, cansada. Eu falei, o que foi? Eu falei, Débora, olha, eu prego o dia todo, eu limpo a igreja, eu faço, mas negócio de sentar e de ficar olhando, fala que eu te escuto. Isso vai me corroendo, irmão. Assim, porque a vontade que dá é falar assim, fica quieto, deixa só eu falar, você fica quieto. Né? Bom nisso é a pastora. Mas assim, a pessoa falar e eu ficar... Entendi, irmão. A única coisa que eu falo depois, eu falo, vamos orar, né? Vamos orar, porque Jesus, ele faz o milagre. Mas cada um na sua, e Deus sabe o porquê de algumas coisas. Mas quando nós vemos o segundo rumor, nós vemos o rumor de vida. Sepulcro vazio, as mulheres não encontram o corpo, e o anjo dá uma notícia tão inesperada. Ele ressuscitou, ele está vivo. Vocês podem ficar em paz e voltar e contar para todo mundo. Até que Jesus Cristo aparecesse aos discípulos, aquilo era um rumor. Aquilo era algo em que eles ainda não acreditavam, principalmente vindo a notícia de mulheres. Ele ressuscitou dentre os mortos. É algo que vem dos céus. Mesmo em que o silêncio tenta imperar, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, continua trazendo vida em nossas vidas. Para você acordar cedo, para você vir até aqui, para você se sentar, assistir a reunião, celebrar, gratidão ao Senhor, isso é vida gerada em nossos corações.
para que você possa entender isso. Eu estava ontem, eu vim e a Débora estava ensaiando aqui os adolescentes, o louvor, e passando do que vai acontecer hoje à noite, e eu falei: Senhor, eu quero te agradecer, porque o que está acontecendo ali é vida na vida dessas pessoas. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode mudar algumas concepções em que o mundo prega contra e nós falamos que é importante você fazer, é importante você se dedicar. Na quinta-feira nós estávamos aqui e passou uma procissão grande, não sei quantos viram, uma procissão grande do outro lado da rua, chovendo. Aí eu falei: Senhor, a gente estava em 50, 60 pessoas, uma procissão de mais de 300, 400 pessoas. O que leva uma pessoa a fazer isso? E eu não estou falando de idolatria, eu estou falando de vida que é gerada no coração da pessoa, a gratidão de poder reconhecer que Cristo fez alguma coisa por ela, a gratidão que Cristo fez alguma coisa por aquela vida. Porque nós vamos nos surpreender quando chegar nos céus e vamos encontrar muitos crentes católicos. E você vai falar assim: mas na sua cama tinha um crucifixo imenso. Mas a adoração era verdadeira. Eu conversando aqui do lado com o Zé, assim que a mãe dele morreu, entrei no quarto dela, Dona Clementina, e ele falava assim: pastor, a Clementina era o seguinte: quando tinha feijoada na igreja, ela precisava comprar uma, ela ia lá e comprava 10. Quando tinha que doar a carne da feijoada, ela tinha que doar 1 quilo, ela doava 10. Ela tinha que fazer tal coisa, ela fazia mais, ela oferecia. O padre saía de lá, porque sabia que ela era uma fonte em que a igreja podia contar com ela. E uma mulher extremamente com cara de antipática. As pessoas que não conheciam tinham meio pânico dela. E um pastor santarrão, de uma igreja que tinha aqui antes, saiu. Meu carro saiu sozinho? O Guilherme pegou uma intimidade, né, irmãos? Oh, Jesus. Um pastor que saiu daqui, foi lá, meteu o dedo na cara dela e falou: você precisa aceitar Jesus, porque você e seu marido vão para o inferno. E aí aquela mulher tomou antipatia de crente, e eu tive que ir lá e falei assim: a senhora não se preocupa com isso, porque é bem provável que quem vai para o inferno é esse pastor dedo duro que meteu o dedo na sua cara. Coisas que nos silenciam, que nos faz ficar quietos. Quando eu vejo essa história em que nós devemos tomar atitude nos nossos corações de levar a paz, de anunciar a Jesus Cristo, não doutrinas, não dogmas, não ensinamentos feitos por homens, de levar a Jesus Cristo. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que diz, depois do texto recorrente, a continuidade: eu vi o Senhor. Quando eles chegam e eles veem o Senhor, uma convicção daqueles que andavam em Jesus Cristo: eu vi o Senhor. Eu não sei se você pode testemunhar com essa convicção no seu coração: eu vi o Senhor. Aonde? Na minha casa, na minha vida, no Matias, na vida da Gorete, na vida do Júnior. Eu vi o Senhor. Aqueles homens encheram seus corações de esperança, porque eles tinham a convicção que aquele que morreu foi novamente visto, talvez hoje não por olho, mas por um coração sendo tocado da esperança que reina em nossas vidas. Eu vi o Senhor. Quando eu vejo a minha casa diante de Deus, eu vi o Senhor. Quando o André testemunha de ver a família dele servindo, a Alice ali babando, eu vi o Senhor. Eu sei que esse Senhor reina na minha vida. 3 coisas então são importantes. Primeiro, vai haver um rumor de silêncio. Pessoas vão fazer de tudo para que você feche a sua boca.
Mas entenda que esse silêncio não pode calar a vida. E só se tem vida quando você vê o Senhor agindo sobre você. Que nessa manhã você guarde isso no seu coração. Eu vi o Senhor. Aonde? Ele agiu em mim. Nunca agiu, você nunca viu. Então você tem hoje o dia todo para celebrar e falar: Senhor, eu quero ver a tua mão, eu quero ver o teu milagre, eu quero ver o teu agir, eu quero ver os seus feitos na minha vida, pautando em mim a salvação e me marcando de forma profunda. Eu vi o Senhor e sei que o que tem em mim é o que gera vida na vida de outras pessoas. Vamos ficar de pé, queridos? Que bênção, né? Taliane e Dieguinho são uma bênção, irmãos. Foram lá comprar manteiga que eu esqueci. Eu não vou pagar, porque eu não pedi nada. Vamos orar, queridos. Vamos orar com gratidão. Hoje a pastora abriu espaço para que você testemunhasse em gratidão daquilo que Deus tem feito. As pessoas vieram que não está e declararam a sua gratidão diante de Deus. Eu sei que alguns não levantaram porque falam: meu Deus, que vergonha, eu não vou lá. Mas você deve ter motivo de gratidão. Você deve ter motivo de gratidão ao Senhor. Motivo de louvor. E enquanto Dieguinho dedilha essa canção, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e, em louvor ao Senhor, fizesse uma oração. Em louvor ao Senhor, fizesse uma oração. Orando ao Pai por aquilo que Ele tem feito. Orando a Deus por aquilo que Ele tem realizado na tua vida. Faça isso essa manhã. Nós vamos te dar alguns segundos para que você louve, exalte ao nome daquele que vive para sempre. Ore ao Senhor aí. Somos gratos ao Pai. Somos gratos pelo teu infinito amor. Somos gratos porque nessa manhã nós estamos aqui celebrando não a morte, mas celebrando a vida. Aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. Hoje está vivo e, estando vivo, Ele mora e age em nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, em que decidiram nos seus corações celebrar esse momento tão especial. Não somos mais crentes do que aqueles que não vieram. A única diferença é que a gratidão tomou conta do nosso ser, que a gratidão tomou conta do nosso coração em reconhecimento dessa morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aquelas mulheres chegaram no túmulo e o susto que elas tomaram porque o corpo não estava mais ali. Mas procurar aquilo que não tem vida gera desprezo, gera angústia, gera medo. Mas quando nós procuramos o autor da vida,
àquele que é Senhor sobre todas as coisas. O sentimento que rege em nós é de vitória. O sentimento que rege em nós é de prosseguir, é de ir adiante. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos. Ó Deus, nessa manhã nós celebramos a vida em Cristo Jesus. Aquelas mulheres foram cedo ao sepulcro e a notícia foi maravilhosa. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquele na qual vocês vieram ver, cuidar, não está mais aqui. E quando nós pegamos ali todo o período na qual o Senhor ficou nessa terra, motivando, trazendo a esperança, ensinando, o que nós vemos, que isso se alastrou a tal ponto que chega aos nossos corações hoje. A igreja cresceu, ela se expandiu, a comunidade ela cresceu, alcançou, ultrapassou limites, alcançou vidas. No testemunho nasce e cresce a igreja. E é exatamente assim que nós queremos, que no testemunho de cada um aqui, que no testemunho de cada crente, possa nascer uma nova igreja, possa crescer essa igreja, vidas sejam restauradas e entregues ao Senhor, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai. O nosso coração nessa manhã se alegra, porque não adoramos a um Deus morto, cravado numa cruz, ou ainda sepultado, mas adoramos aquele em que vive. O sepulcro está vazio, Ele ressuscitou, e esse é o motivo da nossa adoração, ó Deus. Abençoa cada um de nós, firma nossos corações em Ti, e nesse momento tão especial, que vamos tomar o nosso café em tempo de comunhão, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada um que trouxe o alimento, que compartilhou do pão, possibilitando que nós como igreja pudéssemos nos assentar juntos. Que o Senhor possa abençoar cada um. Abençoe também aqueles que estão em casa, que nos assistem pela internet. Que a Tua poderosa mão esteja estendida sobre eles, ó Deus. E que o mesmo sentimento que rege nossos corações possa reger o coração de cada um. Nós somos gratos pelas mãos que prepararam. Somos gratos por aqueles que têm cuidado de forma tão especial. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Antes de nós terminarmos, eu quero só te lembrar que às 18 horas, hoje às 18 horas, nós temos a apresentação de Páscoa. Então não falta não, vem para o culto, vai ser um tempo bem especial. Nós vamos estar juntos aí adorando, e eu gostaria que você pudesse estar e pudesse trazer mais pessoas. Nós vamos tomar o café juntos. Antes de você ir embora, limpe, né, o local na qual você está. Eu vou comer lá fora para nem sujar. Faz isso não, irmão, come junto, né? E aí nós precisamos deixar a igreja em ordem, arrumar salão, para que logo mais nós tenhamos o culto. Não tem pressa de você ir embora, porque você pode fazer do seu café parte do seu almoço, desde que tenha, né? Se acabar, acabou o milho, acabou a pipoca. Mas nós podemos sim estarmos juntos e passar esse tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço em quem está do seu lado aí, com esse bafo de manhã. Dê um abraço e fala: é bom estarmos juntos. Você pode pegar a cadeira e colocar ali nas mesas, viu, irmãos? Para você poder sentar. Everton, pega a cadeira da Ellen para ela poder se assentar. Deus abençoe.